mês que eu não prego aqui, hein? Nessa igreja aqui. Faz um mês que eu não prego nessa igreja. Nesta igreja aqui, cara. Glória a Deus. Eu quero agradecer o presbitério, né? Os pastores aí que andam junto comigo. Ju, Sil, Du e Lô. E a Gil, obviamente. Porque a gente pode repartir o púlpito, né? Então, glória a Deus por isso. E vocês são abençoados também. Abre tua Bíblia comigo então em 1 Reis, capítulo 19. Dessa vez eu escrevi a mensagem um pouco diferente. Como fazia muito tempo que eu não pregava, você vai achar que isso é loucura, mas eu vim aqui numa terça-feira na igreja, eu tenho vindo aqui à tarde fazer salas de oração sozinho. E eu fico aqui orando pela igreja, fico orando pela tua vida. E eu estava aí sozinho. E eu preguei essa mensagem sozinho aqui na igreja. Preguei para mim mesmo. Numa terça-feira, 3 semanas atrás. Já que eu não estava pregando no domingo, eu vim pregar para mim mesmo. E aí eu escrevi a mensagem. A Gil falou assim, como que você escreveu a mensagem? Eu falei, eu li o texto. E eu comecei a falar o que Deus estava falando comigo. E aí eu gravei. Se vocês quiserem, eu posso soltar o áudio. Ou eu posso pregar de novo. Vocês quem sabe, né? Existem 2 opções hoje aqui. Glória a Deus por isso. Mas eu achei fantástico porque Deus estava ministrando meu coração, né? E eu acredito que Deus vai ministrar o teu coração nessa manhã. Jesus vai te pegar aqui, amém? Essa é a coisa mais importante. Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel, fala assim, Jezabel é ruim. Pronto, só para você saber, se você não sabia, Jezabel é ruim, tá bom? Jezabel, você não gosta da Jezabel, tá? Isso aí. Jezabel, mas alguém conhece uma Jezabel, gente? Não, graças a Deus. Vamos lá. Aí vai que, né? Irmão, fique em paz. Não dê o nome da filha de Jezabel, tá? Não vai. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, meu Deus, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa, né, em algumas versões. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Até aqui. Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra.
talvez tão conhecida, Jesus, essa palavra, mas o Senhor ministrou muito no meu coração, Jesus, nesses dias a respeito disso. E eu quero que nessa manhã, Jesus, o Senhor possa ministrar o coração dos nossos irmãos. Jesus, que não seja eu, mas seja a tua palavra nessa manhã aqui. Sopra, Jesus, como brisa suave aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vocês acreditam na brisa suave do Senhor? Sabe aquele negócio, tipo assim, às vezes o cara tá mais pentecostal, né? E o fogo e tal. Hoje nós estamos na brisa. Hoje a gente vai surfar na brisa do Senhor. Tá gravando isso aqui, tá? Graças a Deus. Deus é bom. Oi? Vai ter 2 gravações. Vai ter 3, porque tem mais outra gravando aqui, cara. Por falta de uma, vai ter 3. Glória a Deus. Gente, esse texto falou muito comigo naquele dia, naquela 3 semanas atrás. E quando eu percebi, lendo esse texto, me lembrei, e eu percebi que Elias começa a ouvir a voz de Jezabel, e ele não teme apenas pelo chamado dele. Mas quando você lê o texto e percebe bem, visto assim, no texto que ele diz, Elias ele não teme pelo ministério, mas ele teme em desistir, não só do chamado dele, mas da vida dele. Elias fica tão temeroso daquilo que Jezabel está falando, que ele pensa em desistir, não é do chamado. Sabe quando às vezes a gente desanima daquilo que Deus nos chamou para fazer? Mas tem um ponto que talvez seja mais intenso do que isso, que é tipo assim, desistir da vida. Tipo assim, cara, não quero nem mais viver, eu não quero nem mais ter isso aqui. E Elias chega a pedir a morte. E às vezes eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente pensa como Elias, que a gente está sozinho no meio desse caminho, e a gente, quando está pensando dessa maneira, a gente tenta achar soluções que vão tentar resolver e salvar a nossa vida, e às vezes a gente pensa que salvar a nossa vida é fugir da vontade do Senhor, como se isso fosse possível e como se isso fosse uma opção para a nossa vida. Sabe, tipo assim, cara, fugir da vontade de Deus ou se esconder em algum lugar, será que é uma opção real para nós diante de um confronto real da nossa vida? Porque, desculpa, se você pensa que a sua vida vai ser um alecrim dourado, que tipo nada vai acontecer na sua vida, e que tudo vai dar certo, e que tudo vai estar sempre bom, e que todo mundo vai te amar, e ninguém vai contra você, e nada vai acontecer na sua vida, desculpa, mas você não está vivendo no mundo. Porque o mundo é esse. Mas será que se esconder no meio de uma caverna, diante de uma intimidação de Jezabel, e quantos lembram o que Jezabel é? Jezabel é ruim. Jezabel está do outro lado da nossa moeda, lá, ela é contrária. A gente não gosta da Jezabel. Então as pessoas acabam fugindo dessa realidade, se intimidando, porque Jezabel está nos confrontando e a gente vai agora se esconder no meio da caverna. Mas Deus me deu uma frase que tipo eu mandei para Gil e eu falei, eu odeio quando eu tenho que pregar uma coisa que eu preciso ser pregado e eu falo assim, meu Deus do céu, isso aqui é difícil para mim também. Porque o homem natural, é natural você temer as situações, é natural você às vezes enfrentar alguns desafios, mas não pode ser normal ao homem espiritual continuar temendo as coisas que não são de Deus, porque você vai temer. A Jezabel vai falar umas coisas, porque ela é ruim, ela vai dizer umas coisas para você, você vai ser confrontado. E você, de alguma forma, como um homem natural, vai falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Aonde será que tem uma caverna para eu me esconder? Mas não é normal para um homem espiritual continuar temendo essas coisas. E a gente precisa de coragem para isso. Porque Deus
não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de coragem e de ousadia. Deus nos deu esse espírito. Ele não nos deu um espírito para que a gente se acovardasse diante de Jezabel. E aí a gente fica totalmente na dependência de Cristo e do Espírito Santo para viver essa realidade. Porque na minha Bíblia, quando eu leio no Novo Testamento, Cristo ressurreto, depois de morrer e subir aos céus, Ele disse que deixaria um Consolador. E esse Espírito que Ele nos deixaria, quando a gente teme algumas coisas, Deus e Jesus não nos disse que deixaria o espírito de Elias. Deus nos disse que deixaria o seu próprio espírito para nós. Isso deveria ser motivo de alegria, isso deveria ser motivo de nos encorajar, a dar aquela estufada no peito e falar assim: cara, eu tenho o Espírito Santo. Agora eu posso encarar essas coisas aqui porque eu tenho o Espírito Santo. E sabe, Elias foi um grande profeta, e nós somos chamados como alguém que é semelhante a Elias. Nós somos feitos da mesma coisa. Elias foi um grande profeta, Elias foi um bom homem de Deus, Elias fez fogo cair do céu, Elias foi um homem semelhante a nós. Mas a Bíblia também nos diz que maldito o homem que confia no próprio homem. E não é o maldito homem que confia: eu fui maldito porque eu confiei no Matias. Não, é maldito homem que confia em si mesmo. Então o espírito de Elias não consegue resolver para nós a situação, para a gente encarar os desafios das nossas vidas, as coisas que a gente vai passando. Elias foi extremamente humano, falhou, em algum momento quis desistir, mas quando Jesus nos promete, Ele não promete para nós o espírito de Elias, Ele promete o espírito dele para nós. Ele disse: eu vou deixar para vocês o meu Consolador, porque para cumprir a missão que vocês foram chamados para fazer, o espírito de Elias, nem dá para isso acontecer, gente, pelo amor de Deus, nem dá. Só um segredo para vocês: não tem como ninguém reaparecer aqui. Se alguém reaparecer, repreende, gente, em nome de Jesus. Fala: é Jezabel, é do lado da Jezabel que está vindo. Mas esse espírito que desce sobre nós, esse espírito que Jesus disse que nos concederia, que nos deixaria para cumprir a missão dele, além de tudo, ele diz: eu não vou ser só consolador, cara. Esse espírito que eu vou conceder para vocês vai trazer para vocês poder e autoridade para vocês fazerem isso. Então, diante dessa realidade que estava acontecendo com Elias, quando nós lemos agora aqui o que Elias estava acontecendo, 1 Reis, capítulo 19, que a gente acabou de ler, a gente percebe algo que é extremamente poderoso. O anjo do Senhor desce naquele lugar. Algumas pessoas leem o texto de 1 Reis e pensam assim: nossa, eu sou como o anjo que desceu para ajudar algumas pessoas. Rapaz, você não é. Você é Elias, cara. Você é Elias. Você é o cara que pensa em desistir. Você é aquele cara que falha. Você é aquele cara que tem as fraquezas. O cara que desceu, o anjo do Senhor que desceu, sabe quem foi? Jesus Cristo desceu naquele lugar. Foi Jesus quem desceu naquele lugar para quebrar as fraquezas de Elias, para fazer ele ser fortalecido. Quando o Senhor levanta um homem de Deus e ele disse que nos fortaleceria com seu espírito e não com qualquer outra coisa. E eu acredito que nesses dias onde a gente vai enfrentar... Gente, tem alguém aqui que enfrenta desafio ou só eu? Pelo amor de Deus, gente. Eu acredito que nesses dias o Senhor precisa colocar em nós a mesma coisa que Ele fez com Elias. Eu acredito que Jesus quer fazer com a gente a mesma coisa. E sabe o que foi que Elias precisou? Elias não precisou olhar um pouco para trás. Elias não precisava da força dele. Ele podia confiar e dizer assim: cara, pô, já fiz tanta coisa.
Eu já fiz um monte de coisa. Ele poderia olhar para trás. E sabe, às vezes a gente tenta fortalecer a nossa história e tentar andar para frente, tentando se lembrar de algumas coisas que a gente fez no passado. Não, mas no passado eu já fiz umas coisas legais, então quem sabe agora eu vou conseguir fazer algumas coisas. Não, no passado Elias era um grande profeta. Talvez há 2 dias atrás ele tinha acabado de fazer algumas coisas, não sei quantos dias atrás. Ele poderia só olhar um pouquinho para trás e dizer assim: caramba, eu sou aquele cara. Eu sou um grande profeta, eu acabei de fazer um monte de coisa, eu tinha realizado um monte de coisa. E ele poderia ter tentado capacitar a sua vida para continuar de pé, seguindo, tentando se lembrar de algumas coisas que a gente fez atrás. E às vezes é exatamente isso que a gente faz com a nossa vida. Você tenta se lembrar de coisas do passado que foram boas, para tentar fortalecer a sua caminhada e a sua jornada para frente. Mas eu te dizer, cara, isso aí não é suficiente. Nada disso é suficiente. A gente tenta olhar para trás para tentar animar, mas é impossível. Porque no momento da sua dificuldade, parece que o seu olhar fica extremamente burro. Você só consegue olhar para Jezabel. Você só consegue olhar para a sua intimidação. Você só consegue olhar para o medo. Você só consegue olhar para aquela situação e diz: cara, não tem solução. Então não tem como você retornar para trás, porque nem você consegue retornar para trás e tentar pensar em algumas coisas. Então o que acontece nesse momento? O Espírito de Deus desce naquele lugar. O anjo do Senhor desce naquele lugar. E tudo que ele via na frente era que ele estava sendo extremamente amedrontado com tudo que estava acontecendo naquele lugar. Mas agora a solução não era mais humana, a solução não era mais de Elias. A solução agora precisava vir do céu. Então a primeira coisa que o Senhor faz quando Ele desce nas nossas situações é dizer: acorda. Acorda, você está dormindo. O que você está fazendo aí, cara? Está na hora de acordar. O que aconteceu com a tua vida? Cara, o que te fizeram a ponto de você desacreditar daquilo que eu te chamei para fazer? Sabe quando essas coisas acontecem? Tipo, cara, você não se lembra de algumas coisas que eu fiz na tua vida? Você não lembra a ponto de você pedir a morte? Eu nem vou pedir para você levantar a mão para te perguntar se alguém já pediu a morte aqui. Ele diz, o anjo do Senhor diz: levanta agora, porque ainda você vai viver essas coisas. E aí o Senhor nos dá algo que é poderoso: pão e água. O Senhor desce ali para cuidar da vida de Elias. O pão e a água eram dado pelo próprio Senhor. E hoje, quando a gente olha na palavra de Deus, o pão e a água é um simbolismo extremamente forte daquilo que Jesus é para nós. Ele é a água da vida e Ele é o pão da vida. O que Jesus estava fazendo ali, todo mundo sabe que foi Jesus que desceu ali com Elias, né? O anjo do Senhor. Ele diz que aquele que beber da água da vida jamais terá sede, e aquele que comer do pão dele vai fazer parte do corpo dele. Então nós precisamos de uma coisa: clamar para que o Senhor coloque pão e água nas nossas necessidades. Eu preciso ser renovado pelo Espírito de Deus. Eu não quero mais ser intimidado pelas coisas externas. E eu não quero mais ser intimidado por Jezabel. E sabe quando você vai continuar sendo intimidado por Jezabel? Quando você continuar dando voz para ela. Você continua dando voz para as coisas que te geram intimidação. A escolha que você precisa ter: eu preciso ser totalmente sarado. Eu quero responder ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Elias deveria se levantar e dizer: cara, eu quero continuar sendo aquele profeta que o Senhor me designou a ser. Eu quero levantar desse lugar e comer pão e água. Eu quero ser completamente alimentado pelo Senhor, a ponto de ser sarado e mudar a trajetória que eu tenho escolhido, permanecer dentro dessa caverna. Eu preciso entrar nesse lugar. Então, nós precisamos olhar para a vida de Elias e aprender algumas coisas. Eu já disse que ele foi um bom profeta. Eu já disse que ele foi um grande homem de Deus.
Eu já disse que ele venceu os profetas de Baal. Todo mundo sabe disso. Mas se tem algo que a gente não pode se espelhar na vida de Elias, e a Bíblia ensina sobre coisas que a gente deve fazer e coisas que a gente não deve fazer. E se tem uma coisa que quando eu olho para a vida de Elias, eu falo, cara, você vacilou, hein? Foi quando ele se intimidou e entrou dentro da caverna. Não dá para a gente usar isso como exemplo. Ah, pastor, então o que você acha? Se eu entrar dentro da caverna, Deus vai me dar água, vai me dar pão? Você acha que essa é a maneira? É como se você quisesse chamar a atenção de Deus. Eu vou me esconder na caverna, Ele vai ficar com pena de mim, e aí Ele vai ver o quanto eu preciso de água, de pão. Não, meu irmão, não é assim. Elias tinha acabado de ser aprovado e provado por Deus. Tinha acabado de, no meio de uma multidão inteira, fazer algo que tinha ganhado o maior respeito de todo mundo. E aí, diante da situação, ele vai e se esconde. Sabe como que é? Sabe o que é isso que acontece na nossa vida? São os assaltos que vão acontecendo na nossa vida no meio da nossa jornada. Nós somos assaltados por essas coisas. Deus se manifesta na nossa vida com todo o poder e autoridade, como Ele tinha feito com Elias. Mas mesmo depois da gente viver essas coisas, grandes coisas com Deus, nós somos assaltados na nossa vida contra a soberania de Deus na nossa vida. Nós somos assaltados contra o poder de Deus na nossa vida. Nós somos assaltados contra a manifestação e o cuidado de Deus na nossa vida. Quem já viveu algo muito poderoso de Deus, aí você sai de um culto onde Deus tocou na sua vida, cara, você fala assim, meu, agora eu sou quase um semideus, estou voando agora aqui. Só que você nem chegou em casa, o desânimo já bateu, você já entrou numa caverna dentro do carro. Quem nunca, gente? Por quê? Porque, cara, a verdade é que o diabo não quer que a gente seja encorajado para viver aquilo que nós somos chamados para viver. E a gente viveu algo poderoso. Elias fez algo poderoso. E aí você vem aqui, cara. Quem já orou? Eu já orei, gente. Para uma pessoa ser curada, ela foi curada. E o cara volta triste, cabisbaixo dentro do carro com dor de cabeça, dor de barriga. Fala, Deus, e aí? Como é que é esse negócio? O cara ora para o irmão ganhar dinheiro. Aí o irmão ganha dinheiro. Amém? E aí tu tá mais quebrado que arroz de terceira. Entendeu? Aí de repente, cara, sabe o que acontece? Essas coisas, essa expressão aí é de muito antigamente, né? Arroz de terceira, né? Vocês nunca ouviram falar isso? Então, no meio dessa jornada, a gente acaba sendo assaltado, cara. Mas a gente é assaltado para o diabo ser envergonhado, porque quando Jesus vem, Ele diz, eu sou suficiente para a sua vida. Eu não posso me esconder no meio de uma caverna e dizer, cara, acabou. Acabou para mim, não tem mais chance, não consigo mais caminhar daqui. Cristo é suficiente, mesmo em meio às nossas cavernas da vida. Cristo é suficiente em meio às escuridões do nosso, onde nós mesmos nos colocamos. Cristo é suficiente para tudo isso. Cristo é aquele que desce do céu e dá pão e água e nos desperta e diz, acorda, acorda que é hora de comer pão e é hora de beber água, é hora de mudar a história, porque você estava caminhando até agora e porque você está querendo desistir agora. É isso que o assalto faz com a nossa vida. Tipo, cara, você não estava até aqui agora? Deus passou um dia só. Deus foi ontem que aquele negócio maravilhoso aconteceu. Foi ontem que o Senhor falou comigo e eu estava lá chorando e dentro do quarto e eu tive um momento com Deus poderoso e, cara, minha vida foi transformada. E eu falei, agora nada mais pode segurar minha vida. Você sai para trabalhar,
Você parece o Chaves desanimado. Poxa vida, cara, nós acabamos de ser encorajados pelo Espírito de Deus. Sabe o que acontece? A gente precisa entender uma coisa, não é sobre nós. É impossível você desistir da missão de Cristo porque não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo e com você a missão. Nós não podemos desistir quando o Espírito de Deus está dentro de nós, porque não é Elias e não somos nós que somos vencedores, mas é aquilo que habita dentro de nós. O Espírito de Deus que habita dentro de mim, Ele é vencedor, e não você, e não eu. Então, quando nós não desistimos, não é por você que você não está desistindo, é por aquilo que habita dentro de você agora. O Espírito de Deus. Ele vence as nossas batalhas. Então nós precisamos nos apropriar que aquele que venceu todas essas coisas habita dentro de nós. Você precisa ter uma convicção dentro de você, no momento que você está sendo intimidado, de que o Espírito de Deus habita dentro de você. Sabe? Já viram aquela cena do leãozinho e do leãozão atrás? O gatinho está ali, e aí o leãozão foge, e aí ele pensa, cara, eu tô bichão, hein? Só que ele esqueceu que é um leãozão que está atrás dele. Ele não viu. E a gente precisa se lembrar que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E Ele vence e nos encoraja a viver a realidade do céu aqui na terra. Mas para quê? Por que Deus deseja se manifestar através de nós e em nós? Por um único objetivo: para que Cristo seja revelado e para que todos saibam quem Ele é. Elias era só um canal, cara. E às vezes o canal falha. Às vezes o canal falha. Elias era só alguém que estava sendo tocado por Deus para tocar a nação. É por isso que às vezes quando a gente é encorajado, é por isso que quando a gente vem aqui, faz um culto, o cara ministra o louvor, ou você ora por alguém, acontece alguma coisa, você estufa o peito e fala assim, caraca, eu tô bichão demais, velho, olha só o que Deus faz quando eu oro. Aí você sai dali, sai todo desanimado e fala assim, nossa, eu achei que eu era o cara. Não, meu, é aquilo que habita dentro de você. É o Espírito de Deus que habita dentro de você. Cristo está perto de nós. Cristo está tão próximo. Cristo não é um Deus distante. Ele é uma pessoa. Ele não é uma pessoa alheia às suas situações cotidianas. Cristo não é aquele que vive separado da realidade da minha vida, do dia a dia. Cristo é suficiente em todas as minhas situações, a ponto de me acordar. Você tem noção, cara, o quanto Jesus se importa com a gente e com a missão que Ele colocou dentro de nós? E quando Ele percebe o irmão lá dormindo no meio da caverna, Ele desce, cara, para te acordar. Ele diz, cara, vem aqui, você precisa de água. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que a gente está se escondendo às vezes. Ele conhece todo o nosso coração. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que existe uma realidade dentro de nós, do céu, que precisa ser despertada dentro de nós. Cristo colocou em nós uma realidade do céu. E ela precisa ser despertada dentro de nós. Cristo quer despertar o chamado que Ele colocou dentro de nós, para que a gente possa viver de forma encorajada. E sabe de uma coisa, o que acontece? Às vezes o que acontece é que a gente vai vivendo, e vai servindo, e vai fazendo, e no meio da jornada, a gente se esquece de uma coisa. A gente se esquece de comer pão e água. No meio da jornada, você vai servindo. Elias foi lá, fez fogo cair do céu. Elias foi lá, fez o sacrifício. E no meio da jornada, talvez o que Elias esqueceu foi de comer pão, de beber água.
Ele achou que a jornada era tipo assim, cara, eu vou ali, faço um culto aqui no meio. Eu vou aqui, acabo com os profetas de Baal. Esse é meu auge. Faço um culto e vou embora. Acabou. A vida tá tudo certo até aqui. E sabe, a gente precisa perceber que a gente está com falta de água. Tem gente que não percebe. Tem gente que não percebe que está com fome. E só tem 2 ocasiões onde o Espírito de Deus vai descer e vai te dar água e vai te dar pão. Uma, quando você tiver fome e sede e você começa a pedir por isso. E essa você não pode se esquecer. Você não pode perder isso. Ou quando o próprio Deus perceber que a gente está escondido, querendo morrer e desistir daquilo que Ele nos chamou para fazer e vai lá nos dar pão e água. Eu não espero que a gente fique num lugar escondido no meio de uma caverna para que Cristo possa descer e dar água e pão. O meu desejo de como igreja e para a minha vida é que a gente perceba quando a gente não está bebendo mais água. Meu desejo é que a gente tenha tanta fome e tanta sede por Jesus, que quando a gente percebe, cara, a gente não está mais bebendo água, eu estou aqui, eu estou no automático, parece que estou morrendo, e a pessoa espera entrar numa caverna, para depois ela vir aqui e falar, eu preciso, desce o anjo do céu, para trazer pão e água. E a gente não precisa chegar nesse ponto. A gente não precisa chegar no ponto de se esconder e ter que ficar lá, adormecido. A gente não precisa disso. A gente precisa se levantar com fome e sede, para que Cristo nos dê água e dê pão. A gente precisa de uma boa percepção para ver o Senhor nisso tudo. A gente precisa olhar com os nossos olhos para o local certo e o jeito certo. Às vezes a gente está escondido como Elias, dentro de uma caverna, e a sua percepção ela não é muito boa, assim como a de Elias. A sua percepção já está não está tão aguçada. E aí Elias vai, aí o que acontece é no movimento, diz que vem um terremoto, vem vento, vem um vento forte, vem uma tempestade. E a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma daquelas coisas, mas Deus estava se movendo como uma brisa suave, porque quando Cristo quer restaurar a nossa vida, Ele nos restaura como uma brisa suave. Cristo se importa tanto com a gente, e Ele quer restaurar a nossa vida, e Ele desce de um jeito que a gente vai perceber o que está acontecendo. Que Cristo possa descer nesse lugar hoje aqui como uma brisa suave, nos chame para perto. Mas sabe, quando tudo isso está acontecendo, se você ler o texto de novo, você vai perceber que o anjo teve que descer pela uma segunda vez. É como, às vezes, quando eu faço com as crianças lá em casa, parece que eles acordam, mas eles acordam para dormir na outra cama. Hoje foi exatamente assim. O Benjamin acordou da cama dele e dormiu na minha. Eu estou dormindo no escritório, esses dias com a Gil, tá? E aí ele saiu do quarto dele, deitou no escritório, aí do escritório ele levantou para ir no banheiro, aí ele parou na minha cama do meu quarto e deitou lá. Falei, Benjamin, você não vai levantar? Ele, não, estou levantando. Eu falei, está em etapas. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Elias. O anjo desce, chama ele e diz, ó, tá a água e o pão aí. O anjo pensa, cara, ele vai comer. Aí ele precisa vir com uma tempestade, um terremoto, um negócio. Talvez Elias acorda assustado, o anjo desce de novo com uma brisa suave e fala assim, cara, você está aí ainda? Você não está entendendo a situação? Eu não te falei, cara, que a tua jornada ainda vai ser longa. Eu não te falei que ainda você vai fazer algumas coisas. Eu não te disse que eu sou suficiente, que se você comer isso daqui vai dar certo, você vai se levantar. E agora é hora da gente se lembrar de algumas coisas.
Será que Jesus não foi fiel ainda com a nossa vida a ponto da gente não se lembrar? Será que quando você olha para trás agora você não consegue perceber a mudança que Ele fez na tua vida? Será que Cristo não fez sinais suficientes, milagres suficientes na sua vida para você desistir daquilo que Ele te chamou? Ele fez tantas coisas por nós. E Ele está dizendo, cara, eu só queria que você não desistisse de algumas coisas. Eu só queria que você continuasse na missão. Eu só estou te encorajando para você viver essas coisas. Só que para isso a gente precisa que o Espírito de Deus caia sobre nós com poder, nos lembrando quem realmente Jesus é na nossa vida. Nós precisamos retornar para um lugar onde nós nos lembramos quem Jesus é. E quando nós nos lembrarmos quem Jesus é em nós, a gente vai se esquecer das cavernas que a gente colocou. Quando você consegue olhar para Jesus, você consegue esquecer as cavernas que foi você mesmo que se colocou. Quando você consegue olhar para Jesus, você consegue diminuir as situações externas que estão acontecendo nas suas vidas. E às vezes elas são tão pequenas, mas você fica olhando tão focado nelas que você esquece quem Jesus é realmente. A gente se esquece de um texto muito importante, de Efésios 3, versículo 20, que ele diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é o meu poder, é segundo o seu poder que opera em nós. É esse Espírito que Ele nos deixou. E quantas vezes a gente precisa se lembrar que Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o que será que Jesus quer fazer quando Ele nos fala sobre esse texto de Efésios 3:20? O que será que Ele está dizendo? Olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Será que Deus está falando assim, cara, eu sou infinitamente melhor, eu consigo te dar o melhor carro, a melhor casa, eu consigo te dar o melhor casamento, o melhor emprego, o melhor dinheiro? Deus não está falando só disso. Não vou nem dizer que não está falando disso. Sabe o que Ele está fazendo? Quando Ele coloca o Espírito de Deus dentro de nós, Ele está nos dando a oportunidade de despertar para ver Jesus dentro de nós. É trazer clareza de que Cristo é suficiente em meio às cavernas que a gente está. E tudo o que a gente precisa é só despertar de um sono que nós nos colocamos e ouvir a voz dele dizendo: ei, come água e come pão. Come da palavra de Deus. Se alimenta do fruto do Espírito. Se alimenta do Espírito Santo diariamente. As pessoas falam assim: pastor, eu estou desanimado, eu estou isso, eu estou aquilo outro, eu não estou mais querendo. Eu falo, a primeira coisa que a gente diz: você está lendo a Bíblia? Ô pastor, a Bíblia é difícil. Eu falo, você está orando? Ô pastor, orar é complicado, né? Como que você quer, meu irmão, comer do pão, se o pão é a própria palavra de Deus? Como que você quer fluir com essa água? E para mim, dentro da minha cabeça, ela funciona muito. Tem uma imagem na minha cabeça. É como se fosse uma água que flui, uma engrenagem. O Espírito de Deus é exatamente assim. É como se fosse um fluido fluindo dentro de nós. Aquela água fluindo dentro de nós é o Espírito de Deus. E você vai lendo a palavra de Deus e você vai se alimentando daquilo. E você vai deixando o Espírito manifestar dentro da sua vida. E aquilo vai gerando vida dentro de você. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, senão a gente vai ficar como Elias, escondido numa caverna, pedindo a morte para sempre. Homens de Deus não deveriam nunca pedir a morte. Nunca desistir daquilo que foram chamados para fazer. Cara, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o Evangelho foi Cristo morrendo por nós para que a gente tivesse vida. Como que eu vou pensar algo contrário? Como que alguém no Evangelho vai pedir a própria morte se Cristo morreu a nossa morte para que a gente tivesse vida?
Então nós precisamos lutar contra tudo e contra todos, contra Jezabel, contra as intimidações, contra as armadilhas, mas não com a nossa própria força, com a força do Espírito Santo, com a palavra de Deus. Porque se não fosse a água levantar Elias daquele lugar, ele não sairia. Se não for o pão e a água diariamente dentro de nós, a gente não sai dessas cavernas. A gente precisa desesperadamente acreditar e confiar que nós precisamos de pão e de água. E Jesus sempre foi aquele que deu pão e água para nós. A palavra de Deus deixa muito clara que por onde Jesus passava, Ele liberava essas coisas. Jesus sempre quis dar pão, Jesus sempre quis alimentar uma multidão. Jesus quer mudar a nossa vida por completo, Jesus quer mudar a nossa história por completo. Não para que o seu nome seja exaltado, mas para que o nome dele seja exaltado. Sabe que nessa manhã eu gostaria que a gente gerasse no nosso coração um profundo desejo para que o Senhor descesse nesse lugar e a gente tivesse profundo desejo de comer do pão e beber da água, para que a gente não fosse mais intimidado. E sabe de uma coisa? Jesus está nesse lugar aqui nessa manhã. E quando o Senhor toca na nossa vida, nos desperta. A minha oração, e quando eu penso escrevendo sobre isso, é que tem muitas vezes que Jesus desce nas nossas cavernas e a gente faz exatamente como Elias. A gente recusa o pão e a água e a gente continua dormindo. Nessa manhã eu queria que a gente aceitasse isso como se fosse um presente, o maior presente da nossa vida. Aceitar o pão e a água de Cristo. Aceitar que Cristo pode restaurar minha vida. Jesus não quer te dar uma vida para que você tenha uma vida. Jesus quer te dar uma vida para que você devolva a vida para Ele. Jesus quer fazer você acordar e despertar, não é para você ter uma vida mais legal, é para você devolver a vida para Ele. Sabe por quê? Porque eu nasci para devolver a minha vida para Deus. Eu nasci para beber e comer do corpo de Cristo. Eu fui criado para dar glória a Deus através de Cristo. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para manifestar a presença e a vida de Cristo. Eu nasci para ser um representante de Cristo aqui na terra. Agora, eu preciso ser um bom representante de Cristo. E um bom representante de Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. E quando o Espírito Santo está dentro de si, qualquer intimidação, ela é combatida com a autoridade do nome de Jesus. Então, para representar Cristo bem, nós temos que representar com toda a autoridade que o nome dele tem. A autoridade que ele nos deixou. O Senhor tem nos dado isso. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas Ele deu coragem para nós. E o que é ter coragem, meu irmão? Tem alguém aqui que é corajoso de verdade? Cara, tipo assim, fala, meu, pula desse bungee jump. Eu falo, nem a pau. Não vai. Não vai. Eu brinco que entre eu e o meu irmão, toda a coragem foi para ele e a não coragem veio para mim. Aí ele vai em todos os brinquedos possíveis, ele vai por mim e por ele. Entendeu? Mas, cara, o que é ser corajoso diante de Deus? Quando você olha, por exemplo, a vida de Elias, ou quando você olha para a vida de Gideão. Cara, Gideão teve medo, mas ele agiu no poder de Deus. O que é olhar para os discípulos de Jesus e ver que eles estavam sendo extremamente confrontados pela realidade daqueles dias, e ainda assim eles estavam enfrentando a ponto de morrer por Cristo? Isso é ter coragem.
Não é não ter medo, é enfrentar mesmo quando a gente está com medo. Mas a gente, de novo, só vai conseguir isso quando a gente beber e comer do pão e beber da água. A gente precisa sair desses lugares escuros da caverna, onde a gente está sendo intimidado. A gente precisa sair desse lugar para manifestar a presença de Deus. Jesus está dizendo exatamente como você vai sair desse lugar. Sabe que quando eu olho para a vida de Elias, eu me lembro da vida de João Batista. João Batista, quando você lê Mateus 11, vai dizer que ele era o Elias que haveria de vir. Com a mesma intensidade que precisava acontecer as coisas. Mas João Batista não arreda o pé, ele diz: eu vou até o fim, eu vou até a morte. João Batista não pede para morrer, mas ele morre. Ele diz: eu tenho coragem para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou preparar o caminho. E sabe que nesses dias, talvez você não esteja percebendo, mas nós estamos caminhando para um tempo onde o Senhor quer levantar homens e mulheres que são como João Batista para preparar o caminho do Senhor. Não sei se você está percebendo isso. E de verdade, talvez você vai precisar beber pão e água hoje. Porque se você está nesse lugar é porque você foi chamado para ouvir essa mensagem. Porque nesses dias a gente vai precisar ser renovado pelo Espírito de Deus. Ele está nos dando todas as ferramentas possíveis para a gente viver essas coisas. E sabe qual é a ferramenta de Deus para nós? A ferramenta de Deus para nós se chama Cristo. Deus não dá outro tipo de ferramenta para nós, para a gente viver essas coisas. Ele dá o próprio Filho dele. Porque ele sabe que o Filho é suficiente. Talvez Elias quisesse algumas outras coisas. Talvez às vezes a gente quer algumas outras coisas para fazer as coisas da nossa vida acontecerem. Mas deixa eu te dizer, Cristo é que vai resolver a tua situação e vai mudar a tua história. Para que você seja alguém que vai cumprir a missão de Cristo, para cumprir a missão dele, você vai precisar entender que Cristo é suficiente para te tirar das tuas cavernas. Que Cristo é suficiente para manifestar a sua presença. Nós precisamos disso. Eu li uma frase e eu quero concluir aqui. Ela diz assim: se o nosso entendimento espiritual, se a banda quiser vir aqui ministrar uma canção enquanto nós vamos orar, fiquem à vontade. Se o nosso entendimento espiritual não estiver baseado em Cristo ressurreto, corremos o risco de viver na lei. E o nosso relacionamento com Cristo determina a nossa mudança de mente. Talvez você ache que você consiga, se lembrando de algumas coisas, mudar a sua história. Se levantar das cavernas que você colocou. Ou talvez você pense: cara, acabou meu chamado, minha missão. Deixa eu ficar escondido aqui no meio das minhas cavernas. Nesses dias, como eu disse agora, o Senhor tem levantado um exército de João Batista. O Senhor tem levantado um exército semelhante ao de João Batista. E como nós vamos, então, levantar um exército que está dormindo? O Senhor quer despertar hoje o exército de João Batista. Como que a gente quer viver um avivamento que nós tanto falamos, se a gente nem de pé a gente está? Como que a gente vai viver um avivamento se a gente está tão desanimado? Se a gente está sendo intimidado por um monte de coisa? Deixa eu te falar mais uma vez. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a missão de Cristo. Você precisa beber água e você precisa comer do pão. Eu quero fazer 2 convites nessa manhã aqui. Talvez para você, feche seus olhos nesse momento. Os 2 convites que eu quero fazer nessa manhã é: talvez para você, você precisa conhecer a Cristo e beber da água e comer do pão para receber uma porção a viver com Cristo.
Talvez para você é um momento onde você vai entregar a sua vida e dizer, tá bom, eu vou fazer parte disso daí. O outro convite que eu quero fazer é: talvez você se colocou em algumas cavernas e você precisa sair desse lugar. O outro convite dentro desse é: talvez você esteja tão cansado, sobrecarregado, e não consegue mais perceber que você não está mais bebendo, que você não está mais comendo do pão. Você está indo para um lugar onde você não tem mais fome nem sede de Deus. Então eu creio que, de alguma forma, o Senhor quer ministrar a tua vida nessa manhã. Eu não sei quem é você, se você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus quer mudar a tua história por completo. Nós estamos em tão poucos hoje nessa manhã, mas o Senhor marcou um encontro com você para te dar de novo algo de beber e algo de comer nessa manhã. Aquele que beber da água, aquele que comer do pão, jamais terá sede, jamais terá fome. Enquanto os meninos tocam, se você quiser que a gente ore junto com você, seja restaurado, transformado por Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Se você entende que você precisa desse pão e dessa água. Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo, fonte de prazer, Cristo. O Senhor está fazendo algo como uma brisa suave. Ele vai começar a passar em você agora. Lembra, você precisa começar a pedir para Ele água e pão. Água e pão para cumprir a missão de Cristo nesses dias. Água e pão. O Senhor quer gerar vida em você nessa manhã. Será que mais alguém nessa manhã precisa dessa água e desse pão? Não tem vida se não for uma vida com Cristo. Quero te dar a oportunidade, se você quiser vir até aqui à frente, você pode vir e se derramar e dizer: Senhor, se existe uma oportunidade de eu beber dessa água, que nunca mais eu vou ter sede, que nunca mais vou ser intimidado, que nunca mais eu vou temer diante dessas situações. Senhor, se existe essa oportunidade, eu quero isso, eu preciso disso. Se renda a Jesus nessa manhã. Se renda a Jesus nessa manhã. Fonte de água vivas estão jorrando nesse lugar. Chora Se renda a Ele nessa manhã. Beleza que existe
não vi qual Jesus está passando no nosso meio agora. a beleza que existe. Jesus está passando em você agora, nessa manhã. Eu ainda não Ele está te dizendo nessa manhã: desperta, meu filho, desperta. Ainda tem uma jornada, ainda há uma jornada, ainda há uma missão, eu ainda não ainda há uma missão para você. Eu quero mudar a tua história, a beleza. eu quero mudar a tua vida. Aceite o pão e aceite a água. Aceite o pão e aceite a água. Qual a beleza que existe? Encontre a beleza em Cristo Jesus de novo. Encontre a beleza em Cristo. Encontre a beleza em Jesus. Encontre paz nele. Encontre nele uma fonte de vida. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. A beleza que existe. Volte. Volte. Eu ainda não Volte a depender mais. Volte a desejar mais. Senhor, eu oro agora por mais fome e mais sede da Tua presença nesse lugar. Mais fome e mais sede. Dê algum sinal que você está precisando disso. Dê algum sinal para Ele. a beleza que existe. Senhor, nós estamos sinalizando que nós precisamos do Senhor, Jesus. Nos encontre no meio das nossas cavernas, Jesus, agora. E nos tire desse lugar, Jesus. Que eu ainda não Oh, qual a beleza que existe. Senhor, existe uma beleza em Ti que nós precisamos encontrar. Senhor, renova o espírito dos nossos irmãos aqui nessa manhã. Senhor, renova a missão. Renova o chamado, Jesus, nessa manhã aqui. Desperta, desperta nessa manhã. Desperta nessa manhã. Desperta nessa manhã o Espírito que habita dentro de você agora. a beleza que existe em Ti. Roco pode nos dar Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele vai abrir os seus olhos e você vai entender isso. Vamos ficar de pé se você pode. E vamos declarar essa verdade. Abrir tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Quando Ele abrir os seus olhos, você vai entender isso. Você vai correr desesperadamente para Jesus nesses dias. Ei! Vamos, Cristo é tudo! Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A solução de Elias não era em si mesmo. A solução de Elias era Jesus. E a tua solução é Cristo. Cristo é a solução da sua vida. Cristo é a solução. A beleza revelada do Pai.
Vamos cantar o mais alto que você puder essa parte. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ei! Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Vamos, 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 Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Vamos liberar isso nesse lugar. Vamos liberar essa canção como verdade dentro dessa igreja. A beleza revelada do Pai é Cristo. Ei! Vamos, deixa Ele te tocar nessa manhã. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Senhor, abra os nossos olhos nessa manhã. Abra os nossos olhos nessa manhã. Abra os nossos olhos, Jesus, nessa manhã. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Se você acredita que é suficiente para você, Cristo, nós vamos terminar assim, erguendo nossas mãos e declarando isso. Se você acredita que para a sua vida Cristo é a solução disso, erga suas mãos e vamos declarar: Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ei! Cristo. Que a sua semana seja cheia do Espírito Santo. Que Cristo se revele para você nesses dias. Que em meio às suas cavernas Cristo te encontre nesses dias, te trazendo pão e água. Pão e água. Tudo que Deus pode nos dar. Pão e água durante a sua semana. Cristo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Nos encontramos na terça-feira, na sexta-feira aqui também, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo.